Ninguém percebeu quando o cansaço deixou de ser apenas físico. No começo, era fácil explicar. Falta de sono. Excesso de trabalho. Rotina pesada. Era um cansaço aceitável, quase normal. Algo que todo mundo parecia sentir em algum momento da vida. Mas, com o tempo, aquele cansaço mudou de lugar. Já não estava só no corpo. Estava nos pensamentos. Nas emoções. Na forma como ele olhava para os dias que vinham pela frente. Ele acordava cansado antes mesmo de começar. Não era preguiça. Não era falta de vontade. Era uma exaustão silenciosa de quem sente que está sempre dando conta, mas nunca chegando a lugar nenhum. Uma sensação constante de esforço sem recompensa emocional. Ele continuava funcionando. Continuava entregando. Continuava respondendo quando chamavam. Continuava cumprindo tudo o que esperavam dele. E talvez por isso ninguém percebesse. Porque, por fora, não havia sinais claros de que algo estava errado. Ele não reclamava. Não fazia drama. Não pedia ajuda. Aprendeu cedo que ser forte significava não incomodar. Que aguentar era uma virtude. Que seguir em frente, mesmo cansado, era sinal de maturidade. Então ele seguiu. Dia após dia. Mesmo quando o peso começou a ficar maior do que ele conseguia carregar com leveza. O problema é que esse tipo de cansaço não aparece em exames. Não chama atenção. Não gera preocupação imediata. Ele se instala devagar, enquanto a pessoa continua sorrindo nos momentos certos e dizendo está tudo bem quando alguém pergunta por educação. Mas ninguém pergunta de verdade. E, quando pergunta, não espera ouvir a verdade. Ele começou a perceber que estava cansado de explicar o óbvio para si mesmo. Cansado de justificar porque se sentia assim. Cansado de tentar convencer a própria mente de que era só uma fase. Porque, no fundo, ele sabia, aquilo já não era passageiro. Era acumulado. Era o peso de muitas coisas engolidas. De muitas vontades adiadas. De muitas conversas que nunca aconteceram. Era o cansaço de quem passou tempo demais sendo forte sem ter espaço para ser fraco. De quem sustentou o mundo ao redor enquanto, por dentro, começava a desmoronar em silêncio. Ele começou a perceber que já não se sentia descansado nem nos raros momentos de pausa. O corpo até parava, mas a mente continuava ligada. Pensando no que precisava fazer. No que estava faltando. No que poderia dar errado. A cabeça nunca desligava completamente. E isso o deixava ainda mais cansado. Ele se lembrava vagamente de um tempo em que acordava com alguma expectativa. Mesmo pequena. Um dia comum, mas com alguma curiosidade. Agora, os dias pareciam todos iguais. Não ruins o suficiente para mudar tudo. Mas vazios o suficiente para cansar profundamente. Ele não sabia exatamente quando tinha chegado ali. Só sabia que estava ali agora. E que algo dentro dele estava pedindo descanso de um jeito diferente. Não descanso de horas. Descanso de exigências. De cobranças. De precisar ser o que esperavam o tempo todo. Mas como explicar isso? Como dizer que estava cansado de um cansaço que ninguém via? Ele seguiu guardando isso para si. Como sempre. Porque parecia mais fácil continuar do que tentar explicar algo que nem ele mesmo sabia colocar em palavras. E assim, mais uma vez, ninguém percebeu. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que esse cansaço invisível tinha mudado a forma como ele se relacionava com tudo. Não era algo escancarado. Era sutil. Mas constante. Ele já não reagia às coisas do mesmo jeito. Não se empolgava. Não se irritava com facilidade. Não se emocionava como antes. Era como se estivesse vivendo com o volume emocional sempre no mínimo. As coisas boas aconteciam, mas não ficavam. As ruins aconteciam, mas também não explodiam. Tudo parecia passar por ele sem realmente tocar. E, à primeira vista, isso até parecia equilíbrio. Parecia maturidade. Parecia autocontrole. Mas, por dentro, ele sentia que estava apenas amortecido. Ele começou a notar que já não tinha paciência para conversas vazias. Não porque tivesse se tornado arrogante, mas porque não tinha mais energia para fingir interesse onde não havia conexão. Ao mesmo tempo, também não tinha forças para buscar conversas mais profundas. Então acabava ficando no meio do caminho. Presente, mas distante. Ali, mas ausente. As pessoas começaram a dizer que ele estava mais quieto. Mais fechado. Mais sério. Algumas interpretaram isso como crescimento. Outras como frieza. Nenhuma percebeu que aquilo era apenas cansaço acumulado. Um cansaço que não pedia descanso, mas compreensão. Ele se pegava evitando encontros,
adiando respostas, cancelando planos que antes aceitava com facilidade. Não porque não gostasse das pessoas, mas porque cada interação exigia uma energia que ele já não tinha. Era como se estivesse sempre no limite, mesmo em dias aparentemente tranquilos. O silêncio passou a ser o lugar onde ele se sentia menos pressionado, menos cobrado, menos observado. No silêncio, ele não precisava provar nada. Não precisava explicar nada. Não precisava sustentar nenhuma imagem. Era ali que ele conseguia respirar um pouco melhor. Mas até o silêncio começou a pesar. Porque, quando tudo ficava quieto, vinham os pensamentos. As perguntas que ele evitava durante o dia. As comparações. As lembranças de quem ele já foi. As expectativas que ficaram pelo caminho. E, junto com isso, vinha uma sensação desconfortável de estar decepcionando a si mesmo. Ele começou a se perguntar quando tinha começado a viver no modo econômico. Quando decidiu gastar o mínimo possível de energia emocional para atravessar os dias. Talvez tenha sido uma escolha inconsciente. Uma forma de se proteger. Uma tentativa de não se machucar mais do que já estava machucado. O problema é que, ao se proteger demais, ele também se afastou das coisas que davam sentido à vida. Do entusiasmo. Da curiosidade. Da vontade de tentar algo novo. Tudo isso parecia exigir um esforço que ele já não conseguia oferecer. Ele começou a perceber que estava cansado não apenas do que fazia, mas da pessoa que precisava ser para dar conta de tudo. Cansado de manter uma postura firme quando, por dentro, sentia vontade de parar. Cansado de parecer bem quando não estava. Mas ele não dizia nada. Porque não sabia como dizer. Porque não queria preocupar ninguém. Porque achava que precisava resolver isso sozinho. E assim, mais uma vez, o cansaço seguiu invisível. Não porque não existia, mas porque não tinha espaço para aparecer. Ele continuava ali. Presente. Funcionando. Mas cada vez mais distante de si mesmo. E isso, aos poucos, ia consumindo o que ainda restava de energia. Esse afastamento de si mesmo começou a gerar um tipo de tristeza difícil de explicar. Não era uma tristeza intensa, daquelas que derrubam. Era uma tristeza baixa, contínua, que se misturava aos dias comuns. Uma sensação de perda sem um objeto claro. Como sentir falta de algo que ainda não se sabe exatamente o que é. Ele começou a perceber que já não sentia prazer nas pequenas coisas como antes. Atividades que costumavam aliviar agora pareciam neutras. Momentos que antes traziam alguma leveza agora passavam sem deixar rastro. Não havia rejeição, mas também não havia conexão. Tudo parecia morno demais. Ele se perguntava se aquilo era apenas uma fase. Se era o preço de crescer. Se todo mundo sentia isso e simplesmente não falava. Talvez fosse isso. Talvez fosse só a vida adulta fazendo o que sempre faz, tirando o brilho das coisas aos poucos, até que a gente se acostume com a falta dele. Mas essa explicação já não o convencia completamente. Ele começou a perceber que não era só o mundo que tinha ficado mais pesado. Ele também tinha ficado mais duro consigo mesmo. Mais exigente. Menos tolerante com as próprias fragilidades. Como se tivesse aprendido que sentir demais era um erro, e que o certo era seguir funcionando independentemente do que estivesse acontecendo por dentro. Ele começou a ignorar sinais claros de esgotamento. Um aperto no peito que surgia do nada. Uma vontade súbita de chorar sem motivo aparente. Um cansaço que não combinava com a quantidade de coisas que ele realmente fazia. Em vez de escutar esses sinais, ele os empurrava para longe, como sempre fez. Porque parar parecia perigoso. Parar significava pensar. Pensar significava sentir. E sentir parecia algo que ele não tinha mais energia para enfrentar. Ele começou a perceber como estava sempre tentando preencher o tempo. Mesmo quando não tinha obrigações, procurava algo para fazer. Um vídeo. Uma tarefa. Uma distração qualquer. Não porque estivesse entediado, mas porque o silêncio interno já não era confortável. O silêncio confrontava com perguntas que ele vinha evitando há muito tempo. Perguntas sobre escolhas. Sobre caminhos. Sobre desejos que tinham sido deixados para depois. Perguntas que não tinham respostas simples e que exigiriam mudanças reais. Ele começou a perceber que talvez o cansaço não viesse apenas do excesso de responsabilidades. Talvez viesse da falta de alinhamento. De viver uma vida que não conversava mais com quem ele era por dentro. De sustentar um ritmo que não respeitava seus limites emocionais. Essa ideia começou a incomodá-lo profundamente. Porque significava que descansar um fim de semana não resolveria. Tirar férias não resolveria. Dormir mais não resolveria.
O problema não estava apenas no corpo. Estava na forma como ele estava vivendo. Ele começou a se lembrar de coisas que tinha deixado de lado. Interesses antigos. Curiosidades. Sonhos que pareciam ingênuos demais agora. Ele se perguntava em que momento tinha decidido que essas coisas não cabiam mais na sua vida. E, mais importante, por quê? Talvez tivesse sido para agradar. Talvez para se sentir seguro. Talvez para não decepcionar. Mas, ao fazer isso, ele percebeu que tinha decepcionado alguém importante, ele mesmo. Essa constatação veio acompanhada de um peso novo. Não um peso paralisante, mas um peso que exigia atenção. Um peso que não podia mais ser ignorado com explicações fáceis. Algo dentro dele começava a pedir mudança. Não de forma explosiva, mas firme. Ele ainda não sabia o que mudar. Não sabia por onde começar. Mas começava a entender que continuar exatamente como estava já não era uma opção confortável. E essa percepção, embora assustadora, também trazia uma estranha sensação de lucidez. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse olhando para a própria vida sem anestesia. Essa lucidez começou a mudar a forma como ele observava o próprio dia a dia. Pequenas situações passaram a incomodá-lo mais do que antes. Não porque tivessem ficado piores, mas porque ele já não conseguia mais fingir que não sentia nada. Era como se algo tivesse sido despertado, e agora tudo parecia mais nítido. Ele começou a perceber o quanto se cobrava em silêncio. Cobranças que ninguém fazia, mas que ele repetia para si mesmo constantemente. Ser melhor. Ser mais forte. Dar conta de tudo. Não falhar. Não cansar. Não reclamar. Ele se tratava com uma rigidez que nunca usaria com alguém que ama. Essa cobrança constante consumia energia de um jeito cruel. Mesmo quando fazia algo bem, não sentia satisfação. Sempre havia algo que poderia ter sido melhor. Algo que faltou. Algo que não foi suficiente. Ele vivia perseguindo um padrão que parecia sempre um passo à frente, nunca ao alcance. Ele começou a perceber que parte do seu cansaço vinha dessa guerra interna. De nunca se permitir descansar de verdade. De nunca se permitir errar sem culpa. De nunca se permitir ser humano por completo. Ele exigia de si uma perfeição silenciosa que ninguém tinha pedido. Ao mesmo tempo, ele começou a perceber como tinha dificuldade em pedir ajuda. Não porque não precisasse, mas porque acreditava que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Ele tinha aprendido a se virar sozinho. A resolver. A aguentar. E isso, por muito tempo, foi motivo de orgulho. Mas agora esse orgulho estava pesado demais. Ele começou a perceber que havia transformado resistência em identidade. Ser aquele que aguenta tudo. Que não reclama. Que não quebra. E, quando alguém constrói a própria identidade em torno disso, admitir cansaço parece quase uma ameaça à própria imagem. Ele se perguntava quem ele seria se parasse de aguentar tanto. Quem ele seria se permitisse ser visto nos dias ruins. Quem ele seria se dissesse, em voz alta, que estava cansado de verdade. Essas perguntas assustavam porque mexiam com algo profundo. Ele começou a perceber que tinha medo de ser um peso para os outros. Medo de decepcionar. Medo de parecer fraco. Medo de perder o respeito que acreditava ter conquistado por ser sempre o forte. E, por isso, escolhia o silêncio. Mas esse silêncio estava cobrando um preço alto. Ele começou a sentir que estava carregando tudo sozinho não porque precisava, mas porque não sabia mais como dividir. Não sabia como abrir espaço para que alguém percebesse. Não sabia como mostrar o que realmente sentia sem se sentir vulnerável demais. Essa percepção trouxe uma tristeza nova. Uma tristeza de quem percebe que se isolou aos poucos, não por falta de pessoas ao redor, mas por falta de coragem de se mostrar inteiro. Ele estava cercado, mas sozinho. Presente, mas não acessível. E, quanto mais pensava nisso, mais entendia que parte do seu cansaço vinha dessa solidão invisível. De viver sempre atrás de uma armadura que ninguém pediu, mas que ele insistia em usar. Ele começou a sentir que talvez não precisasse ser tão forte o tempo todo. Que talvez houvesse outra forma de existir. Uma forma menos rígida. Menos pesada. Mais honesta. Essa ideia ainda parecia distante. Mas, pela primeira vez, não parecia impossível. Aos poucos, ele começou a admitir algo que vinha evitando havia muito tempo. Ele estava exausto de sustentar uma versão de si mesmo que não refletia mais o que sentia. Não era que essa versão fosse falsa, mas era incompleta. Forte demais por fora. Silenciosa demais por dentro. Ele começou a perceber que havia confundido responsabilidade com autoabandono.
Achava que ser responsável era sempre se colocar por último. Sempre ceder. Sempre segurar. Sempre dar conta. E, nesse processo, foi deixando de lado necessidades básicas que não pareciam urgentes, mas eram essenciais. Ele começou a notar que não se permitia descansar emocionalmente. Mesmo nos momentos livres, a mente continuava ocupada com culpas, cobranças e expectativas. Era como se estivesse sempre em dívida consigo mesmo, tentando compensar algo que nunca ficava totalmente claro. Essa sensação de dívida constante o impedia de sentir prazer sem culpa. Quando algo bom acontecia, vinha junto a sensação de que ele não merecia parar para aproveitar. Quando tentava relaxar, surgia a ideia de que deveria estar fazendo algo mais produtivo. O descanso parecia sempre injustificado. Ele começou a perceber como tinha aprendido a medir seu valor pelo quanto aguentava, pelo quanto produzia, pelo quanto resolvia. E, enquanto continuasse usando essa régua, o cansaço nunca teria fim. Porque sempre haveria mais para suportar, mais para fazer, mais para entregar. Essa percepção foi dolorosa, mas também libertadora. Porque, se o cansaço vinha de uma lógica equivocada, talvez fosse possível mudar essa lógica. Talvez fosse possível redefinir o que significava ser forte. Talvez força não fosse apenas aguentar, mas também reconhecer limites. Talvez não fosse fraqueza admitir que algo estava pesado demais para carregar sozinho. Ele começou a se permitir pequenos gestos de honestidade consigo mesmo. Admitir, em silêncio, que algo doía. Reconhecer que precisava de mais do que estava recebendo. Aceitar que não dava para continuar exigindo tanto de si sem nenhuma pausa verdadeira. Esses gestos não resolveram tudo. Não trouxeram respostas imediatas. Mas abriram espaço. Espaço para sentir. Espaço para questionar. Espaço para imaginar uma vida menos sufocada por expectativas constantes. Ele começou a perceber que talvez não precisasse mudar tudo de uma vez. Talvez o primeiro passo fosse simplesmente parar de se tratar como alguém que sempre pode ficar para depois. Parar de se negligenciar em nome de uma ideia rígida de responsabilidade. Essa mudança de postura interna começou a aliviar algo. Não o cansaço por completo, mas a solidão que vinha junto com ele. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava mais ignorando o que sentia. Ele começou a entender que continuar do jeito que estava era uma escolha. E que escolher diferente, mesmo que aos poucos, também era uma possibilidade real. Essa ideia ainda vinha acompanhada de medo. Mas agora vinha também com um fio de esperança. Uma esperança discreta, sem promessas exageradas, mas suficiente para fazer com que ele não desistisse de si mesmo mais uma vez. A partir desse reconhecimento, algo começou a se reorganizar por dentro. Não de forma rápida, nem visível para os outros, mas real o suficiente para ele sentir. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse sendo honesto consigo mesmo sem tentar consertar tudo imediatamente. Ele começou a perceber que não precisava justificar o próprio cansaço para que ele fosse válido. Não precisava provar que tinha motivos suficientes para se sentir assim. O cansaço simplesmente existia. E ignorá-lo não o tornava mais forte, apenas mais distante de si. Ele começou a aceitar que havia passado tempo demais tentando ser compreendido sem nunca se permitir ser visto. Porque ser visto exigia vulnerabilidade. Exigia abrir mão do controle. Exigia correr o risco de não corresponder à imagem de força que tinha construído. Mas manter essa imagem estava custando caro demais. Ele começou a perceber que dividir o peso não significava transferi-lo para alguém. Significava apenas deixar de carregá-lo sozinho. Significava admitir que não precisava resolver tudo em silêncio. Que não precisava transformar sofrimento em prova de maturidade. Essa mudança não trouxe soluções mágicas. Os problemas continuavam ali. As responsabilidades também. Mas algo havia mudado na forma como ele se posicionava diante de tudo isso. Ele já não se sentia tão sozinho dentro da própria cabeça. Ele começou a se permitir pequenos momentos de pausa sem culpa. Pequenos espaços de escuta interna. Pequenas escolhas mais alinhadas com o que sentia. E, aos poucos, esses pequenos ajustes começaram a devolver uma sensação esquecida: presença. Presença no próprio corpo. Presença nos próprios pensamentos. Presença na própria vida. Ele começou a entender que estar cansado não era sinal de fracasso. Era sinal de que algo precisava de cuidado. E cuidar não era desistir. Era escolher continuar de um jeito mais honesto. Ele percebeu que talvez ninguém tivesse percebido o quanto ele estava cansado. E tudo bem. Nem sempre o mundo percebe.
Nem sempre as pessoas sabem olhar além do que é mostrado. Mas agora ele percebia. E isso mudava tudo. Porque, quando a gente percebe, a gente já não consegue mais fingir. Já não consegue mais se abandonar com a mesma facilidade. Já não consegue mais chamar sobrevivência de força sem sentir o peso dessa escolha. Ele respirou fundo, em um momento simples, sem plateia, sem anúncio, e entendeu algo importante: não precisava se tornar outra pessoa. Precisava apenas parar de se abandonar. Talvez o caminho ainda fosse longo. Talvez o cansaço não desaparecesse de um dia para o outro. Mas agora havia algo novo ali: consciência. E consciência cria espaço. Espaço para escolhas melhores. Espaço para descanso verdadeiro. Espaço para viver com menos rigidez e mais verdade. E, naquele instante silencioso, ele sentiu que, mesmo cansado, ainda estava inteiro. Ainda podia se cuidar. Ainda podia escolher diferente. E talvez isso fosse o começo de algo mais leve.